Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico e moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a este canal Maravilhas da Lei. Este é o canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos. Que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, abençoe a sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida da minha família, dos meus filhos. Eu sou grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Também sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de compartilhar, de falar da sua palavra, as experiências de vidas que Deus tem me dado. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor e depois eu estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito no livro de Salmos, Salmo 94. Livro de Salmos, Salmo 94, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Esse texto, esses dois textos, falam de livramento de Deus para o salmista. Esse homem descreve o seu agradecimento, a sua sinceridade para com Deus. Nesse tempo da vida, esse homem está dizendo que ele já era para ter morrido se Deus não fosse em auxílio dele. Deus o libertou, Deus o livrou da morte, de alguma maneira. A Bíblia não descreve. Mas o fato é que esse homem expressa a sua sinceridade, o seu agradecimento ao Senhor. Hoje eu quero aqui também compartilhar, vou só indicar, eu não vou narrar todos os livramentos de morte que Deus me deu. Exatamente isso. Eu quero indicar alguns livramentos de morte que Deus me concedeu. Vou deixar bem claro. Eu não vou comentar, não vou contar os livramentos. Vou só indicar. Eu já era para estar morto. Vou começar assim. Eu já era para estar morto. A minha família já era para estar morta. Por que eu estou aqui ainda? Por que eu estou vivo? Por que minha família está viva? Porque Deus nos concedeu livramento de morte. Eu quero hoje compartilhar, deixar registrado a minha gratidão a Deus. Eu tenho que ser grato a Deus, porque aprova o Senhor nos conceder livramento de morte e continuarmos neste mundo, continuarmos a viver. Eu preciso deixar isso compartilhado e registrado. Deus me deu livramento de morte a mim e a minha família quando eu não era crente. Eu não era crente, minha família não era crente, a minha esposa não era crente. Mas eu capotei um carro quando jovem, viajando com a família, eu, a esposa estava grávida de 3 meses, e a filha mais velha.
Nessa época, a filha tinha cerca de 2 anos. E eu capotei um carro na rodovia Anhanguera. E aquele capotamento, o carro deu umas 10 a 12 cambalhotas, 12 cambalhotas na rodovia. E a esposa estava grávida. E não aconteceu nada de grave. Não aconteceu nada de grave. É assustador, muito assustador, para quem viu. Nós fomos livrados da morte naquele momento. Como eu disse, eu vou só indicar os livramentos de morte. Esse é um deles. Eu não era crente. O Senhor nos deu, a mim e a minha família, livramento de morte. Um outro livramento de morte que Deus me concedeu, eu já era crente. Eu fazia a obra de Deus na cadeia. Eu pregava o evangelho de Deus na cadeia, aqui no complexo do Putim, em São José dos Campos. Eu fazia a obra ali. E um certo dia, um grupo de presos, eu não sabia, preparou uma emboscada, preparou uma armadilha para mim lá dentro do presídio, lá na cadeia. Eles prepararam uma armadilha para me matar. Eu não sabia. E não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque Deus me deu livramento de morte. Aleluia. Esse testemunho do livramento de morte na cadeia foi o primeiro vídeo. Quando eu comecei a postar vídeo aqui na internet, o primeiro vídeo que eu postei é justamente esse testemunho de livramento de morte que Deus me concedeu. O primeiro vídeo está narrado, esse está contado, tintim por tintim, como aconteceu e como Deus me fez provar. Deus me fez provar que Ele me deu livramento de morte. Porque quem preparou a emboscada, Ele confessou para mim depois. Então, esse foi um livramento de morte que Deus concedeu a mim. Um outro livramento de morte que Deus me concedeu foi quando eu fiz a cirurgia do coração. Em 1990, eu morava em Manaus e ali Deus usou um vaso, uma senhorinha que eu nunca tinha visto. E Deus usou aquela irmã, aquela senhoria, na época, para profetizar o livramento de morte que Ele ia me conceder. 1990, em Manaus. 2006, eu morava aqui em São José dos Campos. Eu tive que ser levado ao Rio de Janeiro, no Hospital do Galeão da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E ali em 2006, no dia 22 de fevereiro, eu fui submetido a uma cirurgia do coração. Depois da cirurgia, eu fui para a UTI, fiquei na UTI 3 dias, cheio de tubo, sem me mexer, sem andar, sem poder ir para lugar nenhum. 3 dias em cima da cama. Após 3 dias, o médico que fez a cirurgia me visitou na UTI. E ali ele me disse, com todas as palavras, com todas as letras, que eu já era para estar morto, que as minhas veias do coração estavam entupidas.
Mas nesse tempo, 2006, eu não me lembrava mais da profecia que Deus usou a irmãzinha lá em 1990. Eu não me lembrava. 16 anos se passaram, Deus não esqueceu, mas eu esqueci. Mas Deus não esqueceu. E Deus fez cumprir o livramento de morte. O médico disse que eu já era esparta-morto naquele tempo, que as minhas veias do coração estavam todas entupidas. Então, esse é um livramento de morte. Um outro livramento de morte que Deus me deu, também eu morava em Manaus, em uma viagem que eu fiz de Manaus para o Rio de Janeiro, para resolver assuntos. Na volta, ao retornar, avião da aeronáutica, avião da FAB, esse avião de retorno, do meu retorno, esse avião, segundo a tripulação, esse avião faltou combustível. Faltou combustível no avião. E foi anunciado para nós que estávamos dentro do avião. Nós estávamos em torno de uns, eu não me lembro exatamente, mas em torno de 15 a 20 pessoas. Em torno de 15 a 20 pessoas. E quando foi anunciado que o avião ia cair, porque não tinha combustível para chegar até Manaus, estava no meio do trecho, o avião não ia chegar até Manaus, porque não tinha combustível. O avião ia cair. Como eu disse, eu não vou contar porque é muito longo, mas só quero indicar que esse foi mais um livramento de morte que Deus me concedeu. O avião não caiu. Ainda que houvesse desespero, houvesse anúncio que não tinha combustível para chegar até Manaus, o avião não caiu. E por que não caiu, pastor Lopes? Porque Deus realizou um milagre. Isso foi mais um livramento de morte que Deus me concedeu. Eu sou grato ao Senhor. Eu quero deixar muito claro para nós, homens e mulheres, que servimos ao Senhor. Nós, o povo de Deus, temos que acreditar piamente, convictos. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus de milagres. Milagre é um fato extraordinário que não se explica. Milagre é isso. Milagre é um fato extraordinário que não tem explicação. E quem realiza milagres é só Deus. É só Deus que realiza milagres. Meu irmão, minha irmã, acredite. Pastor Lopes, eu estou passando dificuldade. Acredite na providência divina. Acredite. Eu estou aqui hoje, eu só quero compartilhar, só indicar os livramentos de morte que Deus me concedeu, a mim e a minha família. Eu oro todos os meus dias da minha vida, eu oro falando, relembrando a Deus esses livramentos de morte que o Senhor me concedeu. Milagres é com Deus. Não se explica. Nós acreditamos. Quando a Bíblia diz, Lucas 1,37, que nosso Deus é Deus do impossível, nós temos que acreditar. Nosso Deus, ele realiza coisas impossíveis que fogem da mente humana. Não tem parâmetro, não tem explicação na mente humana. O nosso Deus
é o Deus do impossível. O que diz o texto ali? Se não for o Senhor, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Quando tudo parece que chegou ao fim, quando tudo parece que terminou, mas vem a palavra dele. Ele que tem a última palavra. Quer seja sim, quer seja não. Deus é o nosso Deus de milagres. Eu sou grato ao Senhor por esse testemunho de vida que Ele tem me concedido. Deus é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor.